Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. E se todas as grandes tradições espirituais e cosmologias do mundo compartilhassem uma origem comum? Não uma coincidência, mas uma herança cuidadosamente transmitida, escrita em símbolos, mitos e pedras antigas? Essa é a provocação de Laird Scranton, em seu livro Point of Origin, Göbekli Tepe and the Spiritual Matrix for the Oldest Cosmologies. Ele nos leva até as origens invisíveis da civilização, às margens do tempo, onde o que chamamos de história se mistura com o sagrado. Ali, entre colunas de pedra e constelações, surge a ideia de um ponto de origem, o lugar onde a consciência humana começou a decifrar o cosmos. Prepare-se para uma jornada que atravessa continentes, linguagens e eras. Uma busca pelo elo perdido entre ciência, espiritualidade e memória ancestral. Vamos seguir os vestígios da primeira sabedoria, até o ponto onde tudo começou. Scranton parte de um enigma. Por que civilizações tão distantes, Egito, Índia, China, África e até América pré-colombiana, compartilham símbolos, mitos e estruturas cosmológicas tão semelhantes? O ovo do mundo, a serpente cósmica, o som primordial, o Deus que cria pela palavra, esses arquétipos aparecem em todas as culturas antigas, como se o mesmo pensamento tivesse sido replicado por diferentes mãos. Mas e se não fosse mera coincidência? E se essas semelhanças fossem fragmentos de uma tradição única, dispersa após um evento esquecido, uma herança espiritual comum, passada por iniciados, preservada em rituais e linguagens secretas? Talvez não sejam múltiplas histórias da criação, mas versões de uma mesma história contada sob diferentes céus. No coração dessa hipótese está Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, um sítio arqueológico que desafia toda a cronologia conhecida. Erguido há mais de 11.000 anos, antes da agricultura e da escrita, ele é o templo mais antigo já descoberto. Mas sua complexidade deixa os arqueólogos perplexos. As colunas em forma de T, algumas com mais de 5 metros, exibem relevos de animais, símbolos e formas geométricas que remetem a constelações. Não há habitações próximas, o que indica que Göbekli Tepe era um centro espiritual, não uma vila. Como, então, um povo caçador-coletor, supostamente sem tecnologia, pôde construir algo tão grandioso e preciso? Scranton vê nesse local não apenas o berço da religião, mas o epicentro de uma cosmologia global. Um mapa tridimensional da estrutura do cosmos, alinhado às estrelas, à geometria e à vibração, o ponto de origem da tradição espiritual humana. E, curiosamente, esse santuário foi enterrado com cuidado, há cerca de 9.000 anos. Não destruído. Preservado. Talvez quem o construiu soubesse que o mundo esqueceria, e o escondeu para o futuro reencontrar. A partir desse centro, Scranton traça paralelos impressionantes entre culturas. Os Dogon, um povo africano isolado no Mali, conhecem detalhes astronômicos sobre a estrela Sirius B, invisível a olho nu, e descrevem sua cosmologia com uma precisão simbólica que lembra o Egito antigo. Falam do Deus Ama, do ovo cósmico e da palavra que cria o mundo. Essas ideias se repetem nos Vedas da Índia, nos textos tibetanos, nos mitos chineses e nas lendas da Mesoamérica. Em todos, encontramos a mesma estrutura. Do nada surge o som gera luz, e a luz dá origem à matéria. Para Scranton, esses símbolos são como genes espirituais. Transmitem não apenas crenças, mas conhecimento codificado, sobre física, vibração, astronomia e consciência. Eles são, nas palavras do autor, um alfabeto sagrado da humanidade, criado para resistir ao tempo e atravessar as eras mesmo quando a linguagem comum desaparecesse. Cada mito é um arquivo. Cada símbolo, uma partícula de memória. Um dos momentos mais fascinantes do livro é a conexão entre mitologia e ciência. Scranton observa que muitas tradições dizem que o universo nasceu do som. O Om hindu, o verbo criador de Deus, o sopro de Ama, a vibração do tão. Mas ele vai além da metáfora. Cita o fenômeno da sonoluminescência, quando uma bolha de ar, ao vibrar em um líquido, explode e gera luz. Uma luz nascida do som. Para Scranton, esse fenômeno moderno ecoa uma lembrança antiga, a lembrança da criação. O instante em que o universo emergiu da vibração, em que o invisível se fez visível, em que o som se tornou matéria. O som cria. A luz revela. A consciência observa. É o mesmo ciclo que os antigos descreviam como a dança do cosmos.
Ao conectar símbolos de tantas culturas, Scranton percebe que essa tradição de origem tinha um propósito. Não era apenas um conhecimento cosmológico, mas um plano espiritual de preservação. Essas antigas doutrinas, os mitos, as iniciações, os templos e as linguagens sagradas, seriam ferramentas para manter viva uma sabedoria essencial. A de que o ser humano é reflexo do cosmos, e o cosmos é reflexo do ser humano. Göbekli Tepe, então, seria uma cápsula do tempo espiritual, erguida para que, quando a humanidade perdesse o sentido, pudesse reencontrar o caminho de volta. E, talvez, esse momento tenha chegado agora, quando redescobrimos essas ruínas, não apenas como arqueólogos, mas como buscadores. Quando olhamos para Göbekli Tepe, é como se víssemos um espelho antigo refletindo nossa própria origem esquecida. Point of Origin não é apenas uma investigação histórica, é um convite à reconexão. Laird Scranton nos pede que olhemos para o passado não como algo distante, mas como uma memória viva que ainda pulsa em nós. Cada símbolo, cada mito e cada ritual pode ser entendido como um lembrete da unidade perdida, de que todas as culturas, no fundo, contam a mesma história. A história da luz que veio do som, da consciência que emergiu do vazio e do humano que nasceu do cosmos. O verdadeiro ponto de origem talvez não esteja nas pedras, mas dentro de nós. Point of Origin nos faz repensar o que significa civilização. Talvez o início da humanidade não tenha sido a descoberta do fogo, nem da roda, nem da escrita, mas da consciência, da percepção de que fazemos parte de algo muito maior. É um livro que atravessa fronteiras entre ciência, mito e espiritualidade, mostrando que o conhecimento antigo não era superstição, mas sabedoria codificada. Se você gosta de vídeos assim, deixe seu like para fortalecer o canal e ative o sininho para não perder os próximos. Aqui, cada leitura é uma viagem ao coração do conhecimento humano. Que cada símbolo que você decifrar acenda uma luz em seu próprio caminho de volta à origem. Boa leitura!